Segundo de Ester, no capítulo de número 2. Aleluia. Ester, capítulo de número 2. Ester fica logo após o livro de Neemias. Se você está com dificuldade de encontrar, primeira coisa que eu lhe dou como sugestão: leia mais a Bíblia. Segunda coisa, para você ser mais rápido, vá lá nas primeiras capas da sua Bíblia e olhe o índice. E aos mais antigos que tem aquelas Bíblias de orelhinha, vá na orelha, né? Amém? Todos encontraram? Se o seu irmão não encontrou, dá uma carona aí para ele. Os irmãos já botaram aqui em cima também. Vamos ler sem perca de tempo a palavra do Senhor. Diz assim a gloriosa e poderosa palavra de Deus: E havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá. Eu disse o versículo 5, Ester, capítulo número 2, verso 5. Deu certo agora, irmão? Desculpa. Para mim eu tinha visto ali já. Nós vamos ler aí do versículo 5 até o 7, tá? Acompanhe, vamos repetir a leitura. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Aí você vai passar umas 2 páginas da sua Bíblia, vai para o capítulo de número 4, o verso de número 10 até o verso de número 14. Amém? Foi mais rápido encontrar agora, né? Diz assim o complemento na palavra do Senhor. Então disse Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamado para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento d'outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo
como chegaste a esse reino. Amém? Podeis sentar, glorificando o nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Eu confesso que eu já ri desde casa até aqui, porque quando o pastor falou em nós estávamos ministrando essa noite, perguntou se eu estava bem, se eu podia ficar em pé, né? E a Daniela, a primeira coisa que ela perguntou é: você quer um banquinho para você pregar de banquinho? Eu disse: eu não sou pregador de banquinho. Eu vou dizer alguns dias, porque na verdade já faz alguns meses, uma dor incomodando, mas a gente sabe, né, o que é isso. E eu creio que tudo está no controle de Deus. E quarta-feira, nós estávamos na célula, e eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado homens e mulheres preparados para esse tempo na palavra. A igreja precisa ser alimentada na palavra. E na quarta-feira, a minha esposa Daniele ministrou sobre esse assunto na célula. E eu disse: meu Deus, que nós podemos passar para a igreja. Eu não estou aqui para copiar o que ela pregou, porque eu sei que Deus usa de forma peculiar cada um. E a forma que Deus usou ela, eu fui muito alimentado e edificado em Deus, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E eu, ouvindo esta palavra e relendo esta palavra, o Senhor me trouxe também o conhecimento sobre o segredo que nós temos para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Quantos creem em propósito aqui? Todos nós fomos criados com um propósito. Deus nos criou com um propósito específico. Você não saiu da sua casa sem propósito. Você chegou até aqui porque Deus tinha um propósito de você chegar até aqui para louvar e engrandecer o seu nome e ouvir a sua palavra. Aleluia. E não tão distante, a gente sabe que nos dias de hoje nós vivemos muitas lutas, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também nos deixou ciente de que nós estivéssemos bem animados, porque Ele venceu o mundo. E se Cristo venceu o mundo, a sua igreja vence com ela. Amém? Onde estão os vencedores em Cristo? Glorifique o nome de Jesus. Então, irmãos, nesse texto que nós lemos, nós já entendemos que o povo de Israel, o povo israelita ou judeu, estava cativo agora num dos maiores impérios da terra, que era o Império Medo-Persa. Eles estavam ali em cativeiro, eles estavam ali por algum motivo, e eu creio que pela desobediência. E até na desobediência o Senhor tem um propósito. O Senhor nos ensina. Esse povo ele foi levado, esse povo ele foi colocado em cativeiro. Eles não tinham liberdade suficiente como eles tinham em Israel. E ali eles serviam de forma em que eram limitados nas suas ações, limitados nas suas questões. Eles na verdade eram considerados como uma sub-raça. Que para os judeus, os outros povos, os judeus, como até hoje muitos tratam, não tratam como um povo. Existe uma discriminação muito grande. E nessa história em que eles estão aqui, existe vamos dizer assim, um planejamento para uma extinção em massa do povo judeu. Se o inimigo pudesse, ele destruiria cada um de nós, mas ele não consegue destruir a igreja do Senhor, porque esta igreja está sob o controle do Senhor. Esta igreja está sob a proteção das asas do Altíssimo, e quem está debaixo das asas do Todo-Poderoso, diz o salmista, que ele descansará. E o que a gente vê nesse texto é que Deus, muitas vezes nas nossas angústias, como estava ali o povo de Israel, parece que Deus não está olhando para nós,
Ou parece que Deus não está ouvindo o nosso clamor, parece que Deus não está atento ao que nós estamos passando. Mas eu quero te dar uma notícia esta tarde, em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele age muitas vezes até mesmo sem aparecer, sem se evidenciar de forma visível. Parece que não está acontecendo nada, mas Deus está trabalhando no invisível. Quantos creem assim? Aleluia. Tem momentos que parece que estamos invisíveis aos olhos de Deus. Tem momentos que parece que a gente ora e a oração não é respondida. Tem momentos, aleluia, que a gente fica em pavor, em saber que muitas vezes os problemas estão se agravando na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, muitas vezes no emprego, na rua onde nós estamos. Aleluia, o que nós precisamos entender é que existe um Deus que está agindo a nosso favor. Louvado seja o nome de Jesus. Esther viveu exatamente isso, irmãos. As lutas que nós vivemos todos os dias. E o que eu acho mais interessante na história desta jovem é que a Bíblia fala que ela é uma moça que não tem pai, não tem mãe, ela era órfã. Segunda coisa que eu vejo, por estar em cativeiro, ela era considerada também uma serva, uma escrava, vamos dizer assim. Era pobre. E quando a gente olha o livro de Esther, a gente pode pensar assim, isso é um roteiro de um filme, onde a personagem principal ela é pobre, termina rica, termina famosa. Se eu pudesse dizer dessa forma, eu diria que a Disney estava copiando os roteiros da Bíblia. Mas não é assim, né? A Bíblia ela tem lições preciosas e lindas que nós aprendemos muito, e com a vida de Esther não é diferente, porque Esther vivia as mesmas lutas que nós vivemos: escassez, mal vista, porque estava em cativeiro. Mas um determinado dia, o rei Xerxes, ele chama todos os príncipes das 127 províncias que ele tinha domínio, e ele faz uma festa que eu ainda estou para ver o tamanho da festa. E nessa festa, com os 127 príncipes dessas províncias, ele decide aumentar o volume dessa festa e diz: está pouco. Convida todos os plebeus, não era só mais os príncipes, eram todos os plebeus que estavam na festa fazendo um banquete enorme, aquele rei, juntamente com aqueles príncipes, por um período de aproximadamente 180 dias. Você sabe o que é isso, irmão? Metade de um ano. Metade de um ano, um rei fazendo festa, dando banquete, comida, festa, dança, alegria e tal, e tal, e tal. E o que o rei mais queria era se gabar, porque tinha uma esposa linda, porque tinha um reino próspero, porque estava fazendo uma festa marcante. E ele disse assim: manda chamar a rainha. Um decreto chamando a rainha para que ele apresentasse como uma pérola daquela festa. E quando o rei Xerxes chama essa rainha, aleluia, a rainha Vasti, ela estava também em festa com as mulheres, e ela foi desafiadora à ordem do rei, em dizer que não compareceria ao pedido do rei, mandou o recado de volta. Isto irritou muito o rei Xerxes, e ele ficou tão irritado que ele escreveu um decreto em que
a rainha Vasti jamais poderia se apresentar diante dele. Não matou, mas ele disse: nunca mais essa mulher se apresentará diante de mim. A rainha Vasti foi descoroada, ela perdeu o seu reinado como rainha. E os administradores do palácio, quando perceberam aquilo, disse: o que é que o rei está fazendo? Porque se você não sabe, a lei dos medos e dos persas, ela era irrevogável. Eu disse irrevogável. Jamais voltaria atrás. Jamais ela seria, voltaria atrás, não, eu desisto de ter dito isso, ou ter feito isso, ou decretado isso. O rei decretou, estava decretado. Quantos aqui estão entendendo a mensagem? A rainha Esther foi destituída do seu reinado. Automaticamente, esses administradores do palácio, eles dizem: o rei precisa de uma rainha, e o rei agora está solteiro. Nós precisamos fazer alguma coisa para arrumar uma outra pessoa que se coloque num posto de rainha. Então apresentaram ao rei a sugestão de todas as províncias fossem colocadas mulheres, para que elas se preparassem para ser apresentadas diante do rei, para serem colocadas diante do rei, para que o rei escolhesse uma para ser sua rainha. O que eu vejo aqui, irmãos, é Deus conduzindo a história de uma pessoa, aleluia, por nome Esther, a uma situação onde Deus queria revelar o seu propósito. Talvez você não entenda o que está acontecendo, a sua vida até parece ser monótona em muitas situações, parece que não muda o quadro, parece que não muda o jeito, é sempre a mesma coisa, às vezes até com o vislumbre de um cenário que parece estar piorando. Mas Deus tem sempre o controle de todas as coisas. Deus cria situações para que a história seja revelado, para que o propósito seja revelado. E o segredo que eu aprendo aqui nesse texto é a gente estar nos pés do Senhor, mesmo quando vem a escassez, mesmo quando vem a perseguição, mesmo quando o desânimo bater na nossa vida. Eu tenho que dizer, para minha alma se regozija em Deus, porque Ele se levantará a teu favor. Esther, como órfã, não tinha ninguém, mas o seu tio Mardoqueu decidiu cuidar de Esther como filha. E como filha, e como Esther estava sobre a sua tutela, Esther, ela foi ensinada. Esther, ela absolveu de Mardoqueu. Esther estava sendo preparada. Se não, você não sabe, o nome Mardoqueu em hebraico significa literalmente guerreiro. Guerreiro. Volta aí para o lado, para o irmão que está do teu lado, diga: guerreiro. Nós estamos em uma guerra, irmãos, e nessa guerra a gente não pode deixar ninguém atrás. Nesta guerra muitos são feridos. Nesta guerra muitas vezes são abatidos, mas a gente, como igreja do Senhor, não podemos deixar ninguém para trás. Mardoqueu viu que a sobrinha estava sem ninguém que o amparasse, e ele disse: eu preciso cuidar de Esther. E Mardoqueu cuidou, ensinou ela a ser uma verdadeira guerreira no Senhor. Aleluia. O que eu começo a ver nessa história é que a plebeia Esther estava naquela multidão de mulheres que estava sendo preparada, ataviada, cuidada para ser apresentada ao rei, um meio de milhares. E essa preparação, a mulher passava cerca de 1 ano se embelezando. Quais eram as mulheres que gostariam de passar 1 ano só no salão de beleza? Levanta a mão aí. Oh, coisa maravilhosa, né? Você imaginou
Como é que é sair de um salão de beleza depois de um ano, minha irmã? Tratamento com pastas, com maquiagens, com coisas de primeira linha do rei. Um ano você usando só coisa top. Como é que seria? Rapaz, eu sairia de lá transformado. Muitas irmãs iriam dizer isso. Mas veja só, Esté, ela se contentou na simplicidade, recebendo os cuidados que todas as outras recebiam. Não que ela não aspirasse àquele lugar, porque ela foi impulsionada, ela foi dirigida por Mardoqueu, ensinada por Mardoqueu, porque existia na memória de Mardoqueu que um dia Deus levantaria alguém para libertar o seu povo. O propósito de Deus não é matar, o propósito de Deus é dar vida. Você está na luta, está na prova, mas esta prova não é para te matar. Esta luta não é para te abater. Esta luta, esta prova é para revelar o propósito de Deus para a tua vida, meu querido. Aleluia. Então Deus havia desenhado um propósito para a vida de Esté. E quando Esté estava ali, a Bíblia diz que Esté achou graça aos olhos daquele oficial que cuidava de todas as mulheres. Às vezes a gente assim, aparência, parece que somos um no meio de milhões. Mas de repente alguém olha e acha graça, e a Bíblia diz que ele começa a favorecer Esther de alguma forma. Eu vejo diante disso, nesta mensagem, o agir invisível de Deus. Eu vejo Deus agindo quando não percebemos, quando não estamos vendo nada, quando não estamos percebendo nada. Eu vejo um Deus que mesmo assim está trabalhando ao meu e ao seu favor, amém? Olha que interessante, o texto diz que Mardoqueu tomou ela como filha, porque o pai havia morrido, e a gente vê um sentimento muito difícil para uma pessoa que vive na orfandade, parece que está sozinha. E tem pessoas que vivem na orfandade, mesmo os pais estando vivos. Parece que não tem pai nem mãe. Parece que meu pai não se importa comigo. Parece que minha família não está nem aí para o que eu estou vivendo. Eu quero te dizer que existe um Deus que está cuidando dos órfãos, existe um Deus que está cuidando das viúvas, existe um Deus que está cuidando da tua vida, aleluia. Existe um Deus que está desenhando o teu propósito de vida para você cumprir. Na hora e no tempo de Deus, o propósito se manifestará, aleluia, e você veio, aleluia, para ser instrumento nas mãos do Deus vivo. Aleluia. Louvado seja Deus. E Esté estava ali naquele cenário, irmãos. E quando apresentaram todas as mulheres, uma por uma, ao rei, o rei não se agradava de outra a não ser a Esté. Porque sabe o que é que Deus faz? Deus muda o coração do homem. Fez o coração desse rei, fez os olhos desse rei, fez o desejo desse rei para a Esté. Às vezes você se depara com um casal, não estou aqui desclassificando ninguém, irmão, entenda, que a mulher é linda, é uma modelo, o cara é feio. Ou então vice-versa, né? Minha mãe contava uma história que eu me acabava de rir. Ela dizia o seguinte: tinha um homem em Natal que era um portezão grande, bonito, olhos claros, um porte marombado, né? Como diz a história. E ele se engraçou por uma senhorinha, por uma irmãzinha que tinha
uma deficiência na perna, ela andava meia torta, vamos dizer assim. E ele se apaixonou e casou com essa mulher. E os amigos diziam: rapaz, que foi que tu se engraçou nessa mulher, pelo amor de Deus? Onde é que tu estava com a cabeça para casar com essa mulher? O que foi que agregou para você escolher ela? Se eu lhe disser, você não acredita. Foi só aquele puxadinho que ela tinha na perna. Foi só aquele puxadinho que ela tinha na perna. Deus mudou o coração do rei, irmão. Não é que Esther fosse menos atraente do que outras, mas Esther tinha uma beleza não só externa, Esther tinha uma beleza interior. E Deus viu isso. E Ele diz: eu preciso, aleluia, botar o plano em ação para que esse povo entenda que eu ainda, o Senhor, estou no controle de todas as coisas. Deus preparou, irmãos, todo esse momento. Sabe por quê? Porque Deus não dá, aleluia, naquele momento. Esther estava sendo preparada por Mardoqueu na infância, mas ela chega ali naquele momento e ela vê a capacidade, aleluia, em que existia de todo o ensinamento que recebera, para que em algum momento ela fosse usada. E eu entendo dessa forma. Deus sempre vai preparar pessoas para cuidar de mim e de você. Eu vou repetir: Deus sempre irá preparar pessoas para cuidar de mim e de você. Parece muitas vezes que estamos sem cuidado, mas existe um Deus que está falando com você esta tarde e está dizendo: quem cuida de você sou eu. Quem cuida da sua família sou eu. Quem cuida dos seus negócios sou eu. Quem cuida dos seus filhos sou eu. Tem um Deus que prepara sempre Mardoqueu para estar em nossas vidas. Vamos ser mais claros, irmão. Na igreja nós trabalhamos com o modelo do MDA. Nós temos lideranças de célula, nós temos liderança da igreja, nós temos lideranças de célula, nós temos discipuladores exatamente para acompanhar pessoas. Sabe o que é isso, irmão? São pessoas que Deus prepara e levanta na nossa orfandade, quando mais estamos precisando, para cuidar de nós. Talvez isso não venha à sua memória, mas você está aqui porque alguém cuidou de você, porque alguém se preocupou com você, porque alguém teve cuidado e ensinar a você. E tem ensinamentos que são segredos. No capítulo 2, o verso 10, aleluia. No capítulo 2, o verso 10, diz o seguinte: Esther, porém, não declarou o seu povo. Esther não declarou o seu. Falaram muito baixo. Esther não declarou quem era o seu, nem também a sua parentela. Por quê? Porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Olha aqui que coisa interessante. Ela estava lá no meio dos outros, enturmada no meio dos outros. O que é que a gente faz quando está no meio do povão, no meio dos amigos? E aí, o que é que tu faz? Trabalha com o quê? Qual é a tua? De onde tu vem? Como é que é? Tu é filho de quem? A Esther foi orientada a não falar nada. Não diga de onde você vem, não diga quem é a sua parentela, não declare nada, fique na sua, minha irmã. O que é que a gente aprende com isso? Quantas vezes nós perdemos tantas coisas, aleluia, porque nos falta sabedoria. E aí a gente fala coisas
que não precisamos falar para pessoas que não precisam escutar. Eu vou falar de novo. A gente muitas vezes, por falta de sabedoria, nós falamos muitas coisas que não precisamos falar para pessoas que não deveriam escutar. Você já imaginou se Esther fala: ei, eu sou judia, eu sou lá do povão, eu sou da subclasse lá, eu estou aqui, eu sou uma menina que sofri muito na infância, eu vou fazer aqui a minha biografia. Eu sou uma moça que eu sofri muito, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou pobre, eu vivo em cativeiro. Esther não estava se vitimando com a sua situação, mas Esther estava em silêncio, aguardando o sinal de Deus. Quando às vezes nós falamos muito, nós estragamos determinados planos e propósitos que estão previstos a acontecer em nossa vida. Cuidado com quem você fala, cuidado com o que você está falando. Aleluia. Esther nos ensinou aqui, irmãos, aleluia, que quando nós estamos em um ambiente de pessoas que não têm proximidade, de pessoas que não têm maturidade para escutar certas coisas, cabe a nós calar a boquinha, ficar de bico fechado, para que, aleluia, a sabedoria de Deus venha nos entender o que está acontecendo, e só então revelarmos no momento certo o que for preciso. O problema é que a gente tem um membrozinho em nosso corpo que ele fica assim, coçando. Eu vou falar. Eu vou falar, e fica coçando para falar. Às vezes não precisa falar, mas a gente quer falar. E Deus está nos instruindo nessa palavra, que a hora, lá em Eclesiastes, a hora de falar, mas a hora também de ficar calado. Se Esther tivesse falado, se Esther tivesse compartilhado, ela talvez não estaria naquele grupo, ela não seria selecionada como rainha, mas Esther permaneceu na obediência. Porque quem pediu para ela não falar? Mardoqueu. Amém? Quem foi que ensinou e instruiu ela a não falar? Mardoqueu. Cuidado, quando o teu discipulador, quando o teu líder te sinalizar alguma coisa, por menor que seja, ou por mais simples que seja, pode ser o detalhe ou uma chave que vai virar, aleluia, o teu propósito de vida se cumprir. Tem detalhes, tem coisas que são resolvidas nos detalhes. Nos detalhes. Eu vou falar por minha vida, rapidinho. Eu trabalhei numa empresa chamada CAMED. O que é CAMED, pastor? É a Caixa de Assistência Médica dos Funcionários do Banco do Nordeste. Os funcionários da CAMED eram tidos como funcionários do Banco do Nordeste. E eu, quando cheguei nessa empresa, eu cheguei como contínuo. O que é o contínuo? É aquele cara que pega dinheiro, boleto, cheque e sai feito um doido, andando em meio expediente em 4, 5 bancos de uma vez, pegando fila, furando fila, correndo para cima e para baixo para dar conta do serviço, porque o contínuo faz isso. Chegou um ponto em que eu estava nessa empresa e existia meu período que o outro fazia, e o outro meu período eu ficava dentro da empresa. E dentro da empresa, eu como contínuo, poderia muito bem ficar esperando alguém me dar um documento para eu ir deixar num setor ou fazer alguma outra coisa, mas eu ficava no meu canto olhando o que os outros estavam fazendo. Sabe para quê? Para mim aprender. Naquela época ninguém podia, eu como contínuo não podia chegar próximo de um computador, porque computador era muito caro, era coisa do outro mundo. Quem usava computador eram aquelas pessoas que recebiam treinamentos de meses para estar ali fazendo tal coisa. E eu tinha
uma curiosidade de saber o que era computador. E na minha 1 hora de almoço, eu cheguei para um amigo que usava um computador. Não sei se chamava naquela época, era os 336. Eu nem lembro mais, não era nem um Windows. Eu queria aprender a mexer no computador. E eu lembro que eu disse assim para ele: eu tenho tanta vontade de aprender, de ver como é que funciona o computador. Ele disse: não, seja por isso. A gente almoça, meia hora a gente está livre mesmo. Depois de meia hora, tu senta lá do meu lado, eu fico te mostrando os comandos, tu vai aprendendo, vai aprendendo. Daqui a pouco tu se familiariza com tudo isso. Olha só o que aconteceu, irmão. Eu não podia pegar em um computador. Era proibido dentro da empresa. Mas eu aprendi a usar um computador. E aí, um pirado, eu digo assim, um pirado, né? O cara era muito amigo meu, mas ele era doidão. Por quê, pastor? Porque ele saía correndo atrás de disco voador. Ele era ufólogo, né? Rapaz, tem um ZT lá nas pedras do Quixadá. Ele corria para lá numa mobilete para ver o ZT. Aí ele chegou para mim com um livro do tamanho de uma Bíblia. Eu acho que era a Bíblia dos ufólogos. E disse assim: eu quero que tu digite esse livro todinho. Quanto é que tu me cobra por página? Eu nem lembro, irmão. Mas eu comprei um computador, só digitando o livro dele. Eu disse: pronto, eu vou realizar o meu sonho. Eu vou comprar um computador. E foi na época das mudanças para esses mais modernos. Eu comprei um computador só digitando um livro de ET. Eu ficava pirado só digitando. Como é que pode um negócio desse doido, né? Mas Deus estava no controle de tudo. E com esse computador eu comecei a aprender outras coisas. E comecei a desenvolver para aquela empresa que eu era contínuo, ferramentas que auxiliava na Xerox, que auxiliava no arquivo geral, eram como sistemas que auxiliavam ali. E por aí vai. Em resumo, quando a gente está em um propósito com Deus, Deus sempre vai nos favorecer aonde nós estamos, porque não é o lugar que nos favorece, mas é o Deus que nos favorece e nos faz frutificar aonde estamos. Houve eu era terceirizado naquela empresa, e surgiu uma vaga em um departamento que eu estava, e a minha gerente disse assim: Davi, tu não vai fazer não a seleção? Eu disse: como é essa seleção? Tem que ser formado ou estar cursando para uma formação. E eu não estou fazendo nada, como é que eu entro num negócio desse? Vai estudar. Eu me matriculei nas carreiras em uma faculdade para aprender informática, que era o meu foco. Eu disse: eu preciso aprender, eu preciso fazer alguma coisa para mim, quando chegar lá na hora lá, você é formado? Não, mas eu estou cursando, tá aqui, vou me formar. Muito bem. Eram 10 pessoas na seleção. Entre esses 10 tinham pessoas, a maioria delas eram formadas, alguns advogados, alguns que já tinham um canudo de formatura já na mão, com profissões até muito mais atraentes do que simplesmente um cara de informática. E nesses 10 colocaram, na primeira seleção caiu 5. Na primeira seleção caiu 5 e eu fiquei no meio dos outros 5. E na outra seleção dos 5, caiu mais 2 e ficou 3. E eu estava no meio dos 3. Eu disse: Jesus, o que é que tu quer nesse negócio? E os irmãos, tinha crente dentro da minha sala que dizia assim: Davi, a vaga é tua, tu crê, Davi? Eu creio. Porque ser funcionário é muito melhor do que ser um terceirizado. Você ganhava 2 vales de refeições que dava um salário mínimo, além do salário bom, além do plano de saúde para você e para a família. Eu disse: eu preciso desse plano, eu preciso desse emprego, eu preciso dessa vaga. E os 3 estavam lá, irmão. Nem sei quem eram os outros, não lembro. Mas eu só sei de uma coisa: quando sentaram eu na frente da gerente de RH, começaram a fazer pergunta, e eu fui logo estudando as técnicas, né? Fui logo estudar as técnicas. O que é que eu preciso fazer? Bota a mãozinha em cima do birô, não fique com tremelique, olhe nos olhos, fique com a posição ativa, atento às perguntas que vai ser feita, responda só o que lhe perguntarem. E eu lá, tranquilão, porque Deus estava cuidando do meu emocional para aquele momento. Passou-se as 3 entrevistas dos 3 que ficaram,
No outro dia era a seleção, nós estávamos já sem as cabeças dos dedos. Ai, meu Deus do céu, será que sou eu? O outro dizia, será que sou eu? Quando a fé mandaram me chamar lá no RH, chamaram os 3, né? Mas os outros 2 disseram assim, infelizmente não foi para você agora. Eu era o último. E quando eu entrei, eu já entrei chorando, porque eu sabia, aleluia, o Deus que tinha um propósito e uma promessa para mim naquele lugar. Quando Deus tem promessa, não existe dificuldade, Ele vai lhe favorecer, mesmo diante dos obstáculos, porque Ele tem um controle da sua vida, Ele tem um controle da sua vida, Ele tem um controle da sua família, Ele tem um controle dos seus negócios, Ele tem um controle do seu coração, da sua mente. Ele é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Mas sabe o que eu vejo, irmãos? Tem pessoas que estão presas a um espírito de orfandade a vida inteira. Você sabe o que é isso? A vida é assim mesmo. Negócio não tão ruim. Minha vida foi sofrer. Minha mãe me deixou, meu pai me deixou, me largou, ou minha família não está nem aí para mim. A vida dele é atormentada por um espírito de orfandade, onde ele ou ela vive a vida inteira se vitimizando, se lamentando. E eu quero te dizer em nome de Jesus, que se você continuar agarrado a essa origem difícil, é possível que você queime as pontes que vai lhe levar para o futuro. Se você viver agarrado a um passado difícil, você não vai atravessar a ponte para o futuro. Você vai viver a vida sendo torturado por um espírito maligno que vai tentar te convencer da orfandade. Amém? Então fala para quem está do teu lado o que Deus ele pode fazer com o seu silêncio. Fala para alguém o que Deus pode fazer com o seu silêncio. Deus pode fazer muitas coisas. A primeira é você engolir sua língua. Calar a sua boca. Cale a sua boca. Jesus, só deixa eu falar quando for para mim falar. Não deixa eu ficar falando coisas que não é preciso eu falar. Viver o nosso propósito não se resume à nossa origem, mas sim ao nosso destino. Viver o nosso propósito não vai se resumir de onde nós saímos ou a nossa origem, mas se resume em viver, sim, o nosso propósito. E você pode se perguntar assim, pastor, como é que eu sei qual é o meu propósito? Para que eu fui feito? Nós estamos em uma live há 40 dias, né? Ou vamos fazer as lives de 40 dias. Nós estamos no 14º, não é isso? 14º dia. Quantos estão acompanhando a live aí? Levante-se a mão. Irmão, se você não está, você está convocado a participar, a ouvir as mensagens, porque cada dia é algo edificante, é algo que engrandece, enriquece a nossa alma. E as lives nós estamos exatamente tratando sobre uma vida com propósito. Para que eu fui criado? Não é? Para que eu fui criado? Então, Esté estava aqui numa situação onde tudo poderia estar lhe desfavorecendo. Tudo, mais uma reca de mulher bonita que estava do lado dela, que talvez fosse atraente, ou muito mais forte do que ela. Aleluia. Só que tem uma coisa, irmãos. Deus vê com os olhos diferentes dos olhos do homem. Às vezes você julga a pessoa pelo olhar, pelo que você vê no exterior, mas Deus conhece o teu interior.
Às vezes o julgamento de pessoas se dá pelo que se vê, pelo que se veste. Vixe, roupinha mais chula, que sapatinho mais meia sola. Não, vou me aproximar daquele barão, aquele cara que tem um relógio de ouro, né? Aquele cara que veste lá, não sei nem o nome direito, meu Deus do céu. Tommy Hilfiger, né? É boss. Enfim, eu tenho que me aproximar daquele, meu irmão. Já estou cansado de andar com pobre. O pobre, quando a gente anda com pobre, a gente fica parecendo com pobre. Não, quero isso não, minha vida, para minha vida não. Irmão, não é isso aí que vai mudar a tua vida não. Você precisa aprender, aleluia, princípios, aleluia, que não é as coisas materiais que vão te favorecer tão somente, mas as coisas materiais são consequência daquilo que está sendo frutificado dentro de você. Veja aqui, irmãos, aleluia, Esther poderia olhar e dizer assim: eu sou uma órfã. Mas Deus estava dizendo para Esther: não, Esther, você não é órfã, você é filha, eu sou o teu pai. Esther poderia estar se questionando dentro de si, achando-se incapaz, mas Deus estava dizendo para Esther: Esther, você não é incapaz, porque eu te escolhi para um propósito muito maior que você, Esther. Esther poderia estar olhando para si mesmo e se vendo como uma peregrina, como uma mulher cativeira, mas Deus estava dizendo assim para Esther: Esther, quando você enxerga uma coisa, eu enxergo outra muito maior. Eu te vejo como uma rainha, eu te vejo como uma salvadora. Eu vou revelar o meu propósito sobre a sua vida. Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como você se vê. Deus lhe vê como um grande homem, como uma grande mulher, como um grande líder, como um grande pregador, como um homem de Deus. Deus lhe vê diferente. Peça a Deus para abrir os seus olhos e enxergar, aleluia, o que Deus vê a seu respeito. Tem pessoas que se inferiorizam tanto. Uma vez, a irmã de oração, nas orações chegou assim: ei, vaso. Aí ela recebeu a oportunidade de dizer: eu não sou vaso, eu sou só a tampa do pinico. Eu não sou nada. Você é o que Deus diz que você é, o que a palavra diz que você é. E a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Aleluia, aleluia. Nós precisamos ver que nas entrelinhas deste episódio de Esther, Deus estava escrevendo uma história, Deus estava mostrando, aleluia, não só para Esther, mas para nós hoje, revelando o seu agir de muitas formas. Mas eu quero citar aqui duas, para nós já irmos para a conclusão. Primeiro, a adoção. O que eu aprendo com a adoção? Eu aprendo nesse texto que Mardoqueu na vida de Esther foi algo chave que possibilitou ela a mudar de cenário. Quantos estão entendendo a palavra? E a notícia boa é que sempre vai existir uma adoção disponível para uma área órfã da nossa vida. Vou repetir. A notícia boa que Deus nos traz esta tarde para começo de noite é que Deus vai levantar sempre uma adoção disponível para a área órfã e carente da nossa vida. Você pode glorificar a Deus? Deus tem uma adoção para você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Talvez você se sinta sem orientação,
Deus está dizendo assim para você: eu te adoto e te dou uma direção. Talvez você esteja se sentindo sozinho. Deus está dizendo: eu te adoto e te faço companhia. Talvez você esteja cansado. Deus está dizendo: eu te adoto e te dou descanso. Aleluia. Deus é um Deus que nos entende. E a adoção é algo importante nas nossas vidas, como cristãos. Chega um momento em que nós crescemos, nós somos instruídos, já estamos crescidinhos, já sabemos fazer algumas coisas. Aí o que é que Deus faz? O teu propósito agora é cuidar de outros. Adota outro para cuidar, como você foi cuidado. Hoje nós estamos cuidando de família, porque um dia nós fomos cuidados. Você está aqui hoje porque alguém está cuidando de você. Você não está sozinho. Tem uma equipe não só de pessoas terrenas que se preocupa com você, que lhe ama, mas também existe uma equipe divina e celestial que está cuidando da sua vida. Oh, glória a Jesus. Veja o que eu entendo aqui, irmãos. Tem algumas áreas, Deus está falando através dessa história de Mardoqueu e Esther, que existe áreas na nossa vida que nós temos uma orfandade, nós temos uma carência enorme. Porque às vezes nós não temos um pai humano, até porque temos. Mas Deus está dizendo: eu te dou Mardoqueu, eu te dou Mardoqueu, ele vai cuidar de você. Às vezes o Mardoqueu está do nosso lado e nós não percebemos que é o Mardoqueu. Às vezes o Mardoqueu está falando conosco, está conversando conosco, está dando direcionamento de alguma coisa e nós não percebemos que é o Mardoqueu que Deus colocou do nosso lado. Mas ouvir a orientação de Deus é importante. Por quê, pastor? Porque quando nós obedecemos a palavra e a orientação de Deus, as coisas se tornam diferentes. Nós temos segurança. E o que eu vejo nessa história é a Esther abraçando o propósito. Quando ela passou, o rei escolheu: ei, Pitel, Pitelzinho é você, viu? Estherzinha, pra cá, meu amor. Chamou a Esther, fez a Esther de rainha. A Esther saiu da pobreza, que não tinha dinheiro para fazer uma pranchinha no cabelo. Agora estava toda bonitona no palácio, cheio das riquezas, do ouro, coroa, aleluia. Aleluia, andando no palácio, cercado de mulher babona do lado dela. E eu: rainha Esther, você é linda demais. Esther estava ali, mas não era para uma posição. Esther não foi colocada ali porque Deus queria mostrar uma história, tão somente uma história linda de uma jovem pobre que agora ficou rica, famosa e poderosa. Não era isso o propósito de Deus. O propósito de Deus era outro. E certo dia, já Esther como rainha, Mardoqueu tinha acesso por seu tio da Esther no palácio. Ele entrava e ele, em algum momento, ele entra e ele percebe dois homens que estão conversando e planejando um ataque ou morte ao rei Xerxes. E ele ficou: meu Deus, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Você já foi pego de surpresa algumas vezes sobre isso? Meu Deus, como é que pode falar isso, pensar isso, planejar isso? Mardoqueu está ouvindo tudo. O que é que Mardoqueu ele faz? Ele chega para Esther e conta tudo. Olha, Esther, eu vi fulano de tal que estava planejando matar o rei. Eles estão tentando matar o rei. Esther conversa com o rei. Eu sei que a trama foi descoberta, esses homens foram enforcados, mas o rei deixou uma coisa muito clara, e eu creio que foi o Espírito de Deus que revelou naquela hora o que o rei deveria fazer. A Esther falou e o rei disse: quem foi esta pessoa que eu quero favorecer? Foi Mardoqueu. Pois diga o seguinte: chama aí os escrivãos
e faz eles escrever nos livros das crônicas este feito, para que este feito seja lembrado. Olha o que nós vemos, irmão. Olha o que nós vemos. Capítulo 6 do livro de Esther. Eu sugiro a você a ler este livro. É um livro fantástico. A Bíblia toda é um livro fantástico. Mas olha o que diz o capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite. Botou aí, irmão? Esther, capítulo 6, verso 1. Deu certo? Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Eu creio que Deus tirou o sono dele. Então o rei mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Versículo 2 diz assim: e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigã inteira, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por esse Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei: quem está no palácio? E Amã, um caba nojento. Pensa num caba nojento, Carlos. O cara era ceboso, irmão, nojento e meio. Se ele pudesse complicar a sua vida, ele complicaria, para dele ficar mais fácil. E o que ele tinha mais ódio, quando o rei, por gestão, ele precisava nomear uma pessoa que ficasse à frente dessas 127 províncias, ele disse assim: é Naamã. Naamã é o cara que aparece, é o cara que precisa estar na frente. Naamã se sentiu o bambam. Ei, eu sou o cara, o rei, ó, é eu. Sabe o que é que Amã queria? Amã queria que aonde ele passasse, as pessoas se curvassem. E ele ia passando, aonde ele passava, ele ficava olhando. Vai se curvar não? E o Mardoqueu, como era homem que não se curvava a homem nenhum, só se curvava ao Deus vivo, ele ficou em pé diante de Amã e não se curvou a Amã. Amã ficou irado de raiva. Irado de raiva. E quando o rei pega os livros das crônicas aqui e faz a leitura desse registro que havia acontecido anteriormente, o rei chega e diz: o que é que eu posso fazer por esse homem? Aí a mãe diz assim: rapaz, eu digo para você, rei, posso dar uma sugestão? Diga. Pega o melhor cavalo, pega um roupão branco, uma túnica branca, bota esse homem para andar todas as ruas da cidade, uma pessoa carregando ele e gritando em alta voz. É isso que o rei faz a quem ele ama. E ele saiu carregando. E ele saiu com aquela missão ali de que ele que seria o escolhido novamente. Tem pessoa que é audaciosa, né? Só que o rei olhou para ele: Amã, eu acho que você é a pessoa indicada para fazer isso. Você pegue o meu cavalo, você pegue uma roupa e você vai puxar o cavalinho com Mardoqueu em cima. Eu aprendo outra coisa. Deus, quando Ele quer movimentar a história, Ele dá um temperozinho a mais. Ele vai pegar os perseguidores, aleluia, vai fazer, aleluia, aqueles que perseguem, aqueles que querem ver o mal, aqueles que querem ver a ruína, arrastar o cavalinho, e Deus mostrando para todo mundo como é que Ele exalta. Não se preocupe com nada, porque Deus no momento certo Ele faz coisas que o homem não consegue fazer, porque Ele é o Deus que humilha quem se exalta e exalta aqueles que são humilhados.
Aí que Amã ficou irado mesmo, irmão. Muito irado. Ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Agora não vai ser só contra Mardoqueu. Eu quero destruir toda a nação desse Mardoqueu. Rei, se apresentou o rei e disse: rei, eu tenho uma sugestão a você. Por quê? Você tem sugestão? Porque tem um povozinho rebelde dentro do teu povo, que precisa ser resolvida essa história. Que povo é esse? É aqueles hebreus. É aqueles hebreus. E agora? O que é que você sugere? Faz um decreto, rei. Faz um decreto que podem, que eles devam lutar, que a gente vai destruir eles. Nós precisamos tirar esse povo do nosso meio, matar todos eles. O rei fez o decreto, e o decreto não poderia ser mudado. Não poderia ser mudado. A sentença não poderia ser mudada. Eu já vou encerrar. O louvor pode subir. A sentença não poderia ser mudada. Quando Mardoqueu soube disso, irmãos, Mardoqueu se vestiu de panos de saco e com cinzas foi até a porta do rei, porque ele não poderia entrar. E ele se humilhava na porta do rei, ele jogava as cinzas, ele orava, ele clamava. E quando a Esther tomou conhecimento do que se passava com seu tio e mandou saber o que estava acontecendo, foi o texto onde nós lemos, aleluia, em que ele diz, no capítulo de número 4: porque de todos, se tu calares neste tempo, Esther, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como chegaste a este reino. Ele estava dizendo: quem sabe se tu estás aí neste lugar como rainha, exatamente para este tempo, para este momento. É aqui que eu quero deixar a reflexão para você, irmãos. Eu contei uma história, mas por que estamos aqui? Quem sabe se é para este tempo, se é para este momento, que Deus está te chamando a atenção para revelar o seu propósito, para fazer cumprir o seu propósito. Você não está aqui para ocupar um lugar na igreja Aliança com Deus, mas você está sendo preparado aqui, forjado aqui para um propósito. E o propósito que eu creio é ganhar a sua família, é ganhar para Cajus, para Jesus, é viver o extraordinário de Deus, seja aqui ou em outro lugar. Mas o que Deus tem para revelar para a sua vida é algo grande. Esther não sabia o que fazer, irmãos, porque ela não poderia se aproximar do rei, porque se aproximasse do rei sem ser chamada, era sentenciada à morte. Aleluia. Mas Esther decididamente, confiantemente no propósito que Deus havia colocado para a sua vida, disse: eu vou, mesmo assim, sabendo que a minha cabeça poderá ser cortada. Eu vou correr esse risco. Você correria esse risco? Não, pastor, que é isso? Tenho medo. Se você me chamar, eu tenho medo. Até foi lá, irmãos. E quando ela chegou lá, diante do rei, o rei percebeu logo o que estava acontecendo. Em resumo, que a hora não dá mais, a Esther fez um banquete, revelou o que estava acontecendo diante do rei Amã. E Amã, que estava ali junto com todos, e o rei descobriu a trama todinha de Amã, livrou Amã, livrou a Esther, mas o decreto não poderia ser mudado. Tem coisas que parece que não muda na nossa vida, parece que não vão mudar na nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa para encerrar aqui.
que eu vi diante disso foi o rei editando um novo decreto, para que os judeus não ficassem desfavorecidos nessa guerra desigual, onde só um lutava com espada e só um abatia. O rei deu a oportunidade ao povo de Israel a lutarem por suas famílias, a lutarem por suas casas, a lutarem por seus propósitos. Deus nunca vai tirar a luta de você ou da minha vida, mas Ele vai nos dar a arma certa para nós pelejarmos e nós sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Fique em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Certamente haverá livramento. Escute o que eu estou lhe dizendo hoje aqui, porque haverá testemunho. Vidas que estão aqui já passaram muitas vezes pelo vale da sombra da morte, mas Deus trouxe aqui para te confirmar mais uma vez que a tua vida tem um propósito. Você veio a este mundo com um propósito, e o propósito de Deus é revelar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Você é um instrumento que Deus vai usar para esse tempo, para esse local, para essa cidade, para favorecer não só a sua família, mas muitas outras vidas. Eu não sei como você está se sentindo. Feche os seus olhos. Enquanto o louvor vai adorar aqui, eu quero que você feche os seus olhos. Converse com Deus aí agora, porque o Senhor está falando conosco aqui desde o princípio. Ele deseja nesta noite o Espírito adotivo do Deus Altíssimo, quer reprimir todo espírito de orfandade, todo espírito que tenta te encurralar e te deixar no fundo de um quarto chorando sozinho, aleluia, te deixar muitas vezes deprimido, aleluia. Deus está dizendo: eu estou colocando diante de ti um Mardoqueu para cuidar de ti. Eu sou o pai que cuido de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Enquanto o ministério de louvor adora, se você sentir o Espírito Santo aí lhe impulsionando onde você está, aleluia, Deus está dizendo que Ele vai adotar a tua vida nesta noite. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Sinta aí o mover de Deus. Sinta aí o agir de Deus. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
invadir o seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, o tempo está próximo. Oh glória, xaralabacandaralabai. Aleluia. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Deus está ministrando, meu irmão. Deus está ministrando. Deus está ministrando. Deus está ministrando sobre a sua vida. Receba o Espírito Santo. Receba. Receba a ministração de Deus sobre a sua vida. Receba o toque do Espírito Santo. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Vá sentindo, vá sentindo essa presença. Vá sentindo essa presença. Oh, se permita ser ministrado. Se permita ser ministrado. Se permita ser ministrado. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu me lanço em teus braços. Meu paizinho amado, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu, e não há outro lugar. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa.